Olá, meus nobres e queridos irmãos. Eu já chego aqui rindo porque eu começo sempre falando no mudo, né? Estamos aqui, Robson e Fábio, nesse momento, gravando uma nova etapa de mensagens com o portal. E essas mensagens, elas têm nos ensinado tanto a analisar melhor o que os mentores têm nos falado. Nós terminamos agora recentemente, né, semana passada, a mensagem número 9 do mentor Ezequiel, e que a gente conseguiu separar, dividir ela em 5 etapas, em 5 vídeos. Então são 5 semanas da mensagem 9, convivendo com aquela energia sublime do mentor Ezequiel. E hoje o Robson selecionou uma live muito bonita e uma live muito recente, que foi a live de 93, ou seja, 3 semanas atrás, em relação ao dia de hoje, da gravação. E vocês já verão ela mais adiante, claro. E já estaremos na 100ª live, quando vocês assistirem essa aqui, mas é a live 93, aonde um espírito amigo que está em trabalho espiritual nas regiões densas de energia, nas regiões ainda onde a gente se perde pela ignorância. E ele está lá em tarefa de resgate, provavelmente de um ente muito querido, talvez um familiar, e ele está lá. E ele nos mandou uma mensagem, só que como ele não poderia ser percebido pelo local onde ele está, ele mandou através de telepatia para o mentor Lázaro, e o mentor Lázaro transmite a mensagem. Então, nesse caso, é muito interessante, porque nós temos a personalidade, em termos de mediunidade, né? Nós temos o canal mediúnico do Jordelei. E esse canal ele tem um colorido. E toda a mensagem, seja ela psicografada, seja ela através da psicofonia, ela traz o colorido do médium, ela traz a experiência, a vivência do médium. E aí tem o Lázaro, né, que é o nosso querido, um dos nossos queridos benfeitores aqui do portal, que também tem uma personalidade muito clara, muito bem determinada. E nós temos a mensagem desse outro irmão. Então, nessa mensagem, é muito interessante quando eu reescuto ela, porque dá para perceber claramente essas diferentes comunicações. Porque o espírito onde ele estava, ele só podia mandar a mensagem, porque ele não podia fazer a sua luz aparecer. Então, tem a interpretação do Lázaro de emoção, né? Porque ele foi uma mensagem muito bonita. Então, o próprio Lázaro ele estava emocionado e transmitindo a mensagem com a sua personalidade, e eu recebendo, sabendo de tudo isso, com o meu colorido. Então, dá para perceber muito bem isso. Graças a esse bondoso Deus, não teve interferências nenhuma, nem da minha parte, nem de ninguém. Na verdade, que o problema seria eu, né? Não o Lázaro. Mas, diante dessa explicação, espero que vocês gostem bastante e que nos comentários depois nos ajudem a acrescentar novas ideias, a refazer perguntas, que assim a gente vai trabalhando e desenvolvendo e estudando cada vez mais. Estamos na live número 93 e essa live tem o título de Ainda colocamos obstáculos ao nosso próprio conhecimento, de um amigo espiritual que não se identificou. Então, espero que vocês gostem como nós estamos gostando muito. Eu vou passar um trechinho da mensagem, né? Então a gente saiu da mensagem espiritualizar-se, que era a 9, né? Para essa, ainda colocamos obstáculos ao nosso próprio conhecimento, e agradecer a Caroline que faz, né, essa inspirada nomeação das mensagens, e também agradecer a Natália Lutendorf, que é uma das colaboradoras que fez a transcrição dessa mensagem tão rapidamente, né, a ponto de 2, 3 semanas depois a gente já está com ela em mãos transcrita de uma forma bastante clara para a gente poder estudar. Saudações, amados e queridos irmãos. Como vocês estão? Todos bem? Acredito
que sim, e também com a certeza de que logo todos estarão infinitamente melhores do que aqui chegaram. Eu me chamo Lázaro e esta noite terei alguns momentos junto com todos vocês para aprendermos, para comungarmos da presença do Criador. Hoje, com a oportunidade de falar, torno-me um intermediário de um irmão que não apresentará a sua voz, mas passará para que a mim, através de mim, a todos vocês possam chegar esta mensagem amiga, bela e especial. Nosso querido irmão, que hoje nos traz a mensagem, ele trabalha de forma muito ativa nas comunidades densas, aonde a ignorância ainda perdura, ainda reina. Mas, a trabalho da luz, ali este ser se encontra. Claro que não perceptível a percepção daqueles que ali habitam para não correr o risco de maltratar, de agredir ou de trazer qualquer incômodo com a sua presença. Ele trabalha ali como se fosse um destes irmãos. Porém, em pensamento, devido ao seu estado moral, conseguimos trazer as comunicações. E é por isso que nesta noite tenho eu a grata alegria de ser um intermediário deste irmão. Vivemos em um mundo aonde desconhecemos o amanhã. Vivemos uma vida ao qual tentamos compreender, mas dificilmente entenderemos. Criamos ideias, criamos pensamentos. Acreditamos que este ou aquele é o melhor caminho a seguir. Buscamos incessantemente, através do conhecimento, as chaves libertacionais da existência corpórea. Através das mais inúmeras ferramentas de luz existentes hoje e manifestadas hoje sobre solo terreno. A possibilidade da ascensão luminosa. Nunca se falou tanto em seres ascensionados ou na capacidade de, neste instante, ascensionarmos a consciência, expandirmos e ampliarmos as capacidades conscienciais. Quantas terminologias vamos usando à medida que cada um dos conhecimentos pretéritos da humanidade vão ganhando novas formas, novos coloridos ou novas roupagens. Há tanto falou-se sobre a ação dos seres ascensionados de luz, tão trabalhado e desenvolvidos e esclarecidos por Helena Blavatsky, junto com o processo do desenvolvimento da teosofia na humanidade. Tanto buscou-se então, a partir daquele instante, o exemplo de possíveis seres terem sido os mestres ascensos. E então, a partir destes exemplos, seguir a conduta a fim de que encontrássemos em nós a capacidade de ativarmos as energias vitais do corpo, transformando-as em veículos ascensionais de luz.
lançamo-nos às meditações mais profundas, lançamo-nos às buscas a fim de podermos despertar a energia primordial da Kundalini, a fim de que deste estado ainda precário de vibração que o mundo de provas e expiações nos impõe, alcançarmos as paragens mais elevadas da consciência e então, saindo da roda de Sansara, encontrarmos a paz no mundo regenerado ou no mundo feliz. Quantos momentos também nos lançamos através do estudo da espiritualidade trazida pelos nossos irmãos do Oriente, a fim de compreendermos melhor como a cultura do Oriente, em questões espirituais, avançava tanto enquanto que o Ocidente, preocupado com as questões físicas, deixava de lado os conceitos da espiritualidade. Mas, como engano, não percebíamos que nós, povos ocidentais, somos jovens diante do conhecimento e da vivência que os povos do Oriente possuem. Então, descobrimos e reforça-se em nós os processos da reencarnação, aonde Oriente e Ocidente se encontram no mesmo caminho das vidas sucessivas, fortalecidas pelas crenças milenares dos seres que ali viveram, os Cristos que por aqui passaram, fortalecidos ainda mais pelos ensinos do ser mais amoroso e luminoso que por estas terras caminhou, Jesus. Eu acho que eu posso iniciar falando o que me chamou tanto a atenção nessa mensagem, né? Porque já é conhecimento de algumas pessoas, inclusive seguidores, porque na terça-feira no Evangelho eu falei sobre isso, que eu estou no momento de começar a estudar muitas ferramentas e muitas coisas, tanto relacionada à terapia, mas especialmente relacionada à reforma íntima, né? Porque uma pergunta que eu fiz para o mentor uma vez era: nossa, mas como que a gente consegue ajudar os outros a transformarem as mentes deles? Porque a gente tem que fazer isso sem interferir no livre-arbítrio da pessoa, né? E então existem todas essas vertentes de conhecimento sobre o estado mental ou sobre o mundo interno das pessoas, inclusive de nós mesmos, né? E a primeira resposta que eu recebi quando eu fiz essa pergunta foi assim: como é que você quer reformar os outros sem reformar você? Aí eu entendi assim, então você tem que aprender a se reformar, né? Então tá. Eu vou aprender a me reformar, depois eu posso dar palpite na reforma dos outros. Tipo assim, primeiro eu reformo a minha casa tá bonitinha, aí eu vou lá na casa do outro e falo assim: acho que eu tenho que reformar essa casa. Mas aí eu percebi que para essas reformas, né, a gente tinha essa miopia de acreditar em uma ferramenta só. Se a gente pensa até numa reforma de uma casa material, eu vou ter que reformar piso, eu vou ter que reformar estrutura, eu vou ter que reformar encanamento, eu vou ter que reformar a parte elétrica, né. E é claro que eu vou precisar de muitos materiais e ferramentas diferentes. Eu não vou achar que o martelo vai resolver tudo, né, por exemplo, por melhor que seja o martelo. Então vou precisar de uma caixinha de ferramentas bem diversificada. E ele começou a falar sobre isso nessa mensagem, né. O espírito amigo começou a falar sobre isso nessa mensagem, que a gente tenta entender onde a gente está e não consegue, e que aí a gente começa a procurar resposta no conhecimento lógico, só que aquilo também não fecha, e aí eu começo a procurar respostas em várias vertentes, cada uma traz uma informação, até ele chegar em Jesus, né. E aí ele fala de muitas coisas que podem ser ferramentas válidas e que a gente deixa de lado simplesmente por não atender à lógica, né. Então acho que isso que me chamou muito a atenção nessa mensagem, especialmente nesse primeiro trecho.
E fala aqui dos mestres ascensos, né, que a humanidade sempre buscou esses seres, né, seja na vertente ali mais oriental, seja no lado mais ocidental da questão. Mas eu queria só abrir uma reflexão aqui, que às vezes, e essa questão das ferramentas que o Robson estava falando, às vezes o que Jesus nos trouxe são ferramentas de evolução. Porém, às vezes, o que me vai fazer evoluir não vai ser a palavra de Jesus, vai ser uma vivência que eu tive com o vizinho, vai ser uma ação que eu estou fazendo com meu filho, vai ser um aprendizado que eu estou tendo em algum movimento dentro da minha família, no trabalho, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu não preciso estar diretamente vinculado a esses seres que trouxeram mensagens valiosas para o nosso aprendizado. Eu preciso apenas prestar atenção nas nuances que eu tenho ao meu redor. O que acontece no meu dia a dia? O que está acontecendo ao longo dessa minha caminhada de evolução nessa vida agora na Terra? Né? Veja, nós somos crianças pequenas, né? A gente precisou do auxílio dos nossos pais até um determinado momento da nossa vida. Bom, agora caminhamos talvez com as próprias pernas, né? E vamos passando esse legado de conhecimento que a gente foi adquirindo para outras pessoas. Então, de certa forma, nós nos tornamos também seres iluminados e iluminativos nesse processo, né? Isso que é o bacana da gente entender. Eu acho que talvez a responsabilidade que a gente tem agora ela é maior justamente por isso, porque a gente já tem a capacidade de entender que nós podemos mudar a vida de outras pessoas também para melhor, né? Não só as nossas, né? A gente fala isso que, eu tenho compromisso aqui nesse exato momento comigo, né? E não vou chamar de egoísmo, é porque eu tenho que me modificar muito ainda, né? Em várias questões. Mas, bom, se nesse caminho de aprendizado eu me tornar uma pessoa que eu posso inspirar as outras a serem melhores, por que não, né? Então, eu entendo dessa forma, assim, sabe, que ele fala com essa mensagem também. Traz essa questão dos mestres ascensos, mas a gente se colocar na minha disposição para essa mudança acontecer. Não apenas na nossa casa interna, sabe? Interessante que quando eu escutei essa mensagem, o primeiro ponto que me vem na mente é o trabalho intenso que a gente faz de buscar a ferramenta certa para... claro, eu vou ser agora talvez um tanto quanto focado num único ponto. Talvez a grande meta da maioria das pessoas seja: eu não quero mais reencarnar. A segunda meta é: eu não quero ir para esse planeta que todo mundo fala aí, tá? Que já tem inúmeros nomes, Chupão, Quiron, Hercóbulos, tem tantos nomes o planeta, tá? Então, a gente está falando de duas situações que geram medo, né? Eu não quero mais reencarnar porque reencarnar é igual sofrer, né? Um dos pontos que eu venho martelando muito, e a espiritualidade fala muito, é que tudo que a gente coloca igual em relação a espiritualizar para nós é sofrimento. Então a gente está sempre fugindo de sofrer. Então eu não quero reencarnar porque eu não quero mais sofrer. Eu não quero ir para esse planeta aí porque o planeta é primitivo e eu não quero sofrer. Então eu estou sempre trabalhando com medo, fugindo de algo pelo medo. E esse irmão vem e nos mostra exatamente por trás das palavras deles. É isso que a gente tem que tentar entender. Se colocar naquele lugar sombrio, gélido, aonde a escravização impera, mas a escravização moral, principalmente, né? E ele está lá nos mandando um alerta em relação às coisas iluminadas que nós temos, que geram equívocos para nós. Então nesse momento agora eu vou abandonar tudo e eu vou ficar só meditando como o Buda fez e eu vou alcançar a iluminação para sair da roda de Sansara, para fugir do planeta. Ou seja, só que nesse momento a gente passa a ser tão egoísta
ao ponto de dizer, eu quero fazer. E ele vem nesse momento dizer que tudo é válido, mas que o amor é o caminho. Ele termina essa primeira parte que nós selecionamos falando do ser mais luminoso que esteve aqui, Jesus. Ou seja, voltamos uma vez mais no círculo de aonde tudo começa. O conhecimento, a intelectualidade, a espiritualização, tudo trouxe mecanismos. Mas o amor é a única elo de ligação entre todos os processos de crescimento. Então a gente vê assim, como ele botou lá, o povo oriental ele buscou mais o processo da espiritualização do que a geração nova, as crianças do Ocidente, né? E isso em relação físico e histórico. O Oriente é mais antigo, é o velho mundo. Nós somos o novo mundo, né? Nesse sentido. Porque espiritualmente isso é um grande engano, porque nós nascemos lá, nascemos aqui, nascemos lá, nascemos aqui. Então, espiritualmente não é, mas fisicamente é assim que se estabelece o velho mundo e o novo mundo. E só que no novo mundo se busca algo de realizações materiais, né, que talvez para alguns ângulos seria a anti-espiritualização. E no velho mundo se busca o processo de compreender a espiritualidade. Só que daí nós encontramos o outro lado, né, que é o processo da materialização traz trabalho, traz procedimentos, traz crescimento e traz esperança e futuro de algumas coisas. O processo da espiritualização, ele cria separações, castas, separando as colocações espirituais. Em resumo, moralmente nós estamos no mesmo lugar. Em resumo, chegamos no mesmo padrão moral. Não há melhores e nem piores, apenas condições. Porque, como falei, essa transmigração de nascimentos, ora lá, ora cá, faz todo esse conhecimento, essa biblioteca interna que somos nós. Agora, nesse momento, o que a espiritualidade nos pede é ver tudo que está ao nosso redor. E esse irmão mostra isso, porque ele está lá numa condição de auxiliar, aonde lindamente o Lázaro diz que ele não pode se manifestar de forma intensa, e olha, deixa eu ler aqui aonde que está, porque ele diz que ele não pode de maneira alguma claro que não é perceptível àqueles que ali habitam, para não correr o risco de maltratar, de agredir, ou de trazer qualquer incômodo à sua presença. E ele trabalha ali como se fosse um dos irmãos. Esse nível de respeito só se faz sentido quando a gente pega a última frase do vídeo de hoje, que termina com Jesus. Imagina um ser que está ali, a preocupação dele é não machucar aqueles que já estão machucados, é não agredir aqueles que já foram imensamente agredidos em vida e agora são agredidos pela própria ignorância, né? Não maltratar aqueles que são maltratados por eles mesmos, por se colocarem naquela condição. Então, nesse momento, transpassa todas as barreiras e nos mostra que o estado deprimente que muitas vezes nós nos encontramos é o estado real. E não é porque é um planeta de provas e expiações, não é porque é um planeta que está indo para a regeneração, não. É porque nós, os habitantes, ainda separamos no nosso grande arquivo, né? Aí puxa lá, agora eu vou fazer a gaveta da oração, né? Vai lá, abre a gaveta, procura a pasta oração. Tá, agora é essa pasta aqui. Agora é ajudar o semelhante. Então, ajudar, é na gaveta A. Vai lá, pasta ajudar. Que nós separamos isso.
E o que a espiritualidade tem nos pedido é que tudo seja uma coisa única, que a gente seja todo. Tudo que a gente fazer, aquilo é nós. Eu acho que com essa fala você volta no título, né? Ainda colocamos obstáculos ao nosso próprio conhecimento, né? A gente que coloca os obstáculos. A gente pode continuar o assunto no próximo vídeo, né? Quando vai ter a continuação dessa mensagem. Aí acho que agora um abraço a todos. Até a próxima.